Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento você vai visualizar essa aula gravada. A aula gravada de hoje, ela faz parte do componente curricular do nosso querido nono ano. No que se refere ao conteúdo do nono ano, nós estamos vivenciando historicamente o conteúdo que fala sobre o populismo no Brasil, ou seja, presidentes que possuíam governos voltados para tomar medidas voltadas para o povo, aquelas classes sociais menos favorecidas, não é? Com um discurso também populista, com ações populistas. Diante disso, nós vivenciamos o governo populista de Dutra, o retorno de Vargas, o segundo governo de Vargas, são os governos populistas que já vivenciamos. E agora chegamos ao governo populista de Juscelino Kubitschek, o médico Juscelino Kubitschek, que teve uma rápida ascensão política no Brasil, chegando à presidência da República. É importante salientar que Juscelino, quase que por um acaso, mergulhou na vida política. Ele não tinha, como até hoje se tem no Brasil, essa obrigatoriedade de vínculo político com nenhum grupo político, com nenhuma dinastia, com nenhum grupo importante. A sua família não vinha ali de um ninho político tradicional, não, não. Juscelino era um médico, né, que havia participado da, da Revolução Constitucionalista, trabalhando para atender os feridos daquela Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Daí conheceu alguns nomes da política, foi prefeito de Belo Horizonte. Vale também ressaltar que Belo Horizonte é uma cidade que foi planejada para ser a capital do estado de Minas Gerais. Até então, a capital do estado de Minas Gerais era a cidade de São João del Rei. Com isso, após ser prefeito de Belo Horizonte, uma cidade nova, naquele período ali com um pouco mais de 40 anos de fundação, ele se candidatou e foi eleito presidente do Brasil. E ele vai trazer uma grande situação, uma situação diferenciada, melhor dizendo, para a economia brasileira, quando ele faz uma aceleração industrial. O processo industrial brasileiro passa por um incentivo muito grande, a chegada de capital estrangeiro ao nosso país, e vai fazer com que algumas cidades vão propiciar ali um boom, um grande destaque na atração, na formação de empregos, e por conta de muito emprego oferecido em determinadas cidades, regiões, há uma explosão demográfica, geograficamente falando, não é? Uma explosão, o número de pessoas que se deslocavam para determinadas cidades estava muito grande, muito crescente. E ele vai também ser responsável pela fundação da cidade de Brasília através da sua política desenvolvimentista.
essa política de desenvolvimento, desenvolvimentista, significava trazer a economia, abrir a economia para o capital externo, fazendo com que a indústria e a produção de bens duráveis e não duráveis crescesse enormemente, não é? Ele vai fazer investimentos ainda na área de energia, na área de transporte, na área de alimentação. A indústria agrícola vai crescer muito durante o período de JK, também era conhecido como JK, não é? Pois bem, vamos observar esse governo de JK e vivenciar a posição, não é, que o Brasil estava diante do mundo em plena Guerra Fria, tá bom? A gente sabe muito bem que vamos ficar ao lado, no caso o Brasil ficará ao lado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Vocês vão perceber daqui a pouco que personagens que foram citados, e de forma específica um personagem que foi citado na aula anterior, que foi o jornalista Carlos Lacerda, que ficava ali criticando Vargas, não é? Afirmando todo dia no programa de rádio dele, Carlos Lacerda batia naquela tecla dizendo que Vargas iria dar um golpe, pois Vargas falece, comete o suicídio, e não é que Carlos Lacerda resolve criticar também Juscelino Kubitschek. Acreditem vocês, vai pegar no pé também de Juscelino, afirmando que ele iria promover um golpe. Agora, claro, evidente, com o suicídio de Vargas, muitas pessoas, não é, começaram a imaginar que o grande culpado pelo suicídio de Vargas teria sido Carlos Lacerda. E nos primeiros anos, ali logo após o suicídio de Vargas, o Carlos Lacerda vai sofrer um pouco de retaliações, vai ser pressionado, vai ser perseguido. Não é verdade? Pronto, muito bem. Pois então, convido vocês para que vocês possam abrir o seu livrinho. Isso, vai lá, corra lá, pegue lá, ali na estante, seu livro. Isso. Abra o livro de História na página 241. Na página 241, tem aí o subtítulo Governo de Juscelino Kubitschek. Pois bem, sim, lembrei de um fato importante, viu? Antes mesmo de tomar posse, Juscelino sofreu 2 ameaças de golpe. Então, vocês, alunos do 9º ano, estão imaginando aí que o clima estava tenso no Brasil. Se não fosse o Marechal Lott, não é? Vargas, Juscelino talvez não teria assumido. Foi preciso o Marechal Lott lá no norte do Brasil, na cidade de Jacareacanga, no Pará, intervir para que ele pudesse assumir o governo, não é? Pois bem, a chegada à presidência, 241, governo Juscelino. A chegada à presidência de Juscelino Kubitschek foi marcada por um período de grande instabilidade. A morte de Vargas, que vinha realizando um governo bastante contestado por vários setores da sociedade,
gerou uma comoção nacional, não é? E como ele morreu também pesou no fato, hein? Vargas cometeu suicídio, pegou uma arma lá e no dia 24 de agosto deu um tiro no peito e vai causar uma comoção muito grande, não é? Então, as suas políticas aí, continuando, página 241, as suas políticas voltadas ao povo, reafirmando seu carisma de Vargas, e suas práticas populistas faziam com que a população brasileira o admirasse. Nesse sentido, a morte de Vargas foi atribuída a seu maior rival, Carlos Lacerda, que o bichinho, coitado, se refugiou na sede da aeronáutica para se proteger do povo, contra o que o povo queria bater nele. Além disso, a embaixada americana no Rio de Janeiro foi destruída. Nesse quadro, com a morte de Vargas, vai assumir Café Filho, que era o vice, até as eleições de 55, não é? Mas teve sérias dificuldades de administrar o país, visto que era inimigo declarado de Vargas. O curto tempo que passaria à frente do governo não seria suficiente para controlar a inflação e pôr fim à recessão, não é? Recessão é quando o seu poder de compra faz com que você é tão pequeno que você não consegue comprar, obter aqueles produtos necessários para a sua boa sobrevivência, para você se alimentar bem, pagar suas contas. Então a inflação vai trazer esse período de recessão aí. 241, página 241. Para acalmar a situação, seria necessário eleger um presidente também com características populistas, mas que abrisse a economia ao capital estrangeiro, visando a aceleração da indústria brasileira. Dessa forma, não é? Dessa forma, a eleição de 55 foi montada uma aliança entre PSD e PTB, com Juscelino na presidência e João Goulart na vice. Espera aí, professor, como é que é isso? É assim, era assim. Tinha um candidato tão somente para ser presidente e um outro candidato ou outros candidatos para ser vice. Então você votava em um candidato para ser presidente e um outro candidato para ser vice. Diferentemente de hoje, o que acontece hoje? Se eu escolhi, por exemplo, presta atenção aí, se eu escolhi José Ambrósio para ser presidente, eu posso escolher Felisberto para vice. Deu para entender? Então, eu voto em José Ambrósio e voto em Felisberto. Eles não pertencem à mesma chapa, não. Eles são diferentes. Não estão em chapas diferentes. Ou você vota em um candidato para presidente ou outro para vice, ponto final. Era assim a política brasileira, as eleições eram assim no Brasil. Voltando para o livro aí, 242, página 242. Essa formação se aproximava das ideias de Vargas, inclusive João Goulart,
que havia sido seu ministro do Trabalho. Assim, após as eleições de Juscelino, a ala conservadora formada pela UDN e pelas Forças Armadas tentaram impedir a posse dele e de Goulart, dando um golpe de Estado. O que não aconteceu, olha aqui o que eu falei, ó. Olha aí, pôs o ministro da Guerra, Marechal Lott, garantiu a democracia e os resultados dessa eleição, não é? A política desenvolvida por Kubitschek visava acelerar a industrialização para melhorar as condições de vida das pessoas. Na prática, a industrialização brasileira foi bem consolidada por Vargas, na tentativa de manter o capital interno fortalecido a partir da nacionalização das empresas. Juscelino, na contramão do nacionalismo, buscou a entrada de fluxo de capital externo, trazendo inclusive várias indústrias estrangeiras para acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. Não é? Então trouxe várias empresas para o Brasil. E ele vai criar um slogan de 50 anos em 5. Esse era o slogan de Juscelino. Alegava que toda a recessão e inflação acabariam acelerando a industrialização e o desenvolvimento social. Durante seu governo, construiu a cidade de Brasília, que passou a ser a capital do Brasil em 1960. Olha aqui uma foto do Congresso Nacional, e na página 243 nós temos a política desenvolvimentista. A aceleração da industrialização brasileira foi um dos pontos mais marcantes da política econômica de Juscelino. Para o presidente, apenas acelerando a produção industrial, que ele entendia estar em crise, é pouco evoluída. Seria possível modificar as condições socioeconômicas do Brasil. Para que isso acontecesse, seria necessário um verdadeiro choque de gestão. Juscelino, baseado na instrução normativa número 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, estimulou a entrada de capital externo, não só dos Estados Unidos, mas do Japão e da Europa, também para não ficar refém economicamente dos Estados Unidos, ou seja, ele diversificou a abertura do capital estrangeiro para que o Brasil não ficasse dependente dos norte-americanos. Em outras palavras, a indústria nacional passou a receber investimentos externos para a sua modernização, mas ao mesmo tempo o consumo do povo brasileiro seria absorvido justamente pelo capital externo. Era a consolidação do capitalismo no Brasil. Estimulado pelo liberalismo externo, Juscelino entendeu que a indústria de bens duráveis seria fundamental para o desenvolvimento do consumo brasileiro. Até então, o setor industrial do país
estava voltado para a produção de bens não duráveis, como alimentos e tecidos. Com incentivo econômico externo, o então presidente estimulou a industrialização automotiva de eletrodomésticos. O consumo desses produtos seria a forma de fortalecer a economia e aumentar a produção por meio da modernização industrial. Mais uma vez aparece uma foto que fala aqui sobre a meta de crescimento econômico. Observa bem aqui, por favor. E prosseguindo. Logo abaixo aí tem um Fusca sendo montado, não é? 62, 63 deve ter sido o ano que essa foto foi tirada. Para estimular a sociedade brasileira, principalmente nos setores médios, a consumir esses produtos industrializados, foi lançada a primeira emissora de televisão da América Latina, a TV Tupi, em 50, em São Paulo. Suas novelas, filmes, seriados, programas de auditórios e telejornais incentivavam o consumo dos produtos industrializados. Mais do que desenvolver, esse conjunto de práticas do governo de Juscelino fortalecia o capitalismo, as empresas estrangeiras, gerando uma falsa sensação de bem-estar social. Não é verdade? Pronto. Com isso, a gente vai conhecendo cada vez mais o nosso presidente, o governo de Juscelino Kubitschek, não é? Juscelino Kubitschek, que vai tratar de cuidar em diversas áreas do Brasil, indústria, alimento, energia, ele vai trabalhar nessas áreas.